Gravando agora, pronto. O Carlos vai falar do Decouple, projeto aí muito bacana de arquivos de configuração. Explica um pouquinho da história desse projeto aí, ô Carlos, quem desenvolveu ele. Sei que você está bem inteirado aí na comunidade aí. O Python Decouple foi feito pelo Henrique Passos. Eu acho que ele começou como Django Decouple, não tenho certeza. Depois evoluiu para Python Decouple. Generalizou mais, dá para um módulo mais genérico. A ideia é também variável de ambiente. Eu estou ouvindo retorno. Você tá dando retorno da voz. A ideia é mexer com variável de ambiente, só que com algumas vantagens. Como, por exemplo, o Decouple você pode fazer cast. Não entendi. Com o E Decouple aí- você pode fazer o quê? Cast. Certo. Eu consigo, por exemplo, pegar um valor booleano e trazer ele como um valor booleano no Python. Certo. Isso do arquivo de configuração. Eu pego algo, se eu pegasse uma variável de ambiente que fosse true false, se eu fosse fazer um assert em cima de ele ia sempre dar true, porque ia sempre retornar uma string, ia retornar uma string false, mas o é verdadeiro. Aham. Aí nesse exemplo aqui, por exemplo, eu posso estar pegando essa string, fazendo cache para booleano, e aí o que ele retorna é um valor booleano false, lendo de lá. E aí não cai nesse problema. Ele faz uma validação, então, em cima do arquivo passado, né? É isso que você tá falando? Isso, por exemplo, você pode... por exemplo, se você tem uma variável de ambiente que precisa ser null, você consegue fazer uma avaliação para aquela ser inteiro e ele vai fazer o cache da string de número que estaria no arquivo, né? E o Python vai receber número. Mas o cache, então, é como se fosse um parse, uma identificação do conteúdo que você está definindo, é isso? Sim, você define o parser que aquele conteúdo vai ter. Então você define como, o que ele vai obter e qual tipo de objeto que ele vai ter em cima de um texto de um arquivo de configuração, é isso? Sim. Ah, começa a fazer mais sentido. Acho que uma coisa legal de falar é que o Decouple, ele nasceu com o objetivo de ter várias fontes de gerências de configurações diferentes para uma única saída, né? Então uma configuração pode vir de uma variável de ambiente ou de um arquivo de texto, não é isso? Sim. Embora eu sempre usei do arquivo padrão dele. Beleza. Então mostra pra gente como é que é usar um arquivo padrão. Toca o barco que a gente tá gravando aqui. Bom, você vai aqui no pipstall, Python Decouple. Eu acho que esse usuário não vai ter permissão para instalar. Cria um virtual env para instalar isso aí. Porque esse usuário não vai ter, porque é tipo um jail, né? Python -env, né? Python 3 não? Python 3, né? Boa. Melhorou aí o retorno do meu som? Eu vim para outro cômodo aqui. Melhorei. Tem que pôr o nome ou o nome vai ser? Não, tem que colocar um nome, né? Põe o nome do que a gente tá usando, Decouple. Ou sei lá, usando Decouple. Boa. Pip is not available. Beleza. Python 3. Clica naquele ocultar ali daquele negocinho para parar de exibir pra gente continuar mostrando sua tela aqui. Show. Acho que já carregou, já criou, né? Dá uma olhada aí, dá um ls. Não deu problema. Ó, não foi criado. Então cria com virtual env, não tem problema. Virtual env, espaço, -p, espaço Python 3.
Qual que é? Menos Tem? P. Menos P. Python 3. Boa. Enter. Tá toda hora no. Porque o arquivo já tinha sido criado, ó. Então apaga essa pasta decouple ou cria o virtualenv com algum outro nome. Boa. Agora vai, hein? Agora vai. Aqui, rapidão. A batedeira agora. Né? Badabadab, tup, turururu. Badabadab, tup, tururu. Beleza. Tá criado aqui. Virtualenv, né? O env novinho aqui, o decouple. E aí a gente tá na biblioteca Python decouple. Isso, mas tem que ativar o virtualenv primeiro, né? Porque não é o seu virtualenv wrapper, tá vendo? Tá acostumado com o virtualenv wrapper? Tem que ativar. Tô ficando mal acostumado. Só pra quem não tá entendendo o contexto, a gente teve uma conversa dessa hoje do porquê eu não gosto de usar o virtualenv wrapper, e uma dos objetivos é esse, é automação demais, acaba esquecendo como faz as coisas. Mas ele é ótimo, que isso, não tem o que reclamar. Boa, então a biblioteca Python decouple instalada em cima do seu virtualenv que você acabou de criar com Python 3, né? Virtualenv está ativado. Só E prosseguir aí, agora. o que a gente faz? Vamos fazer um novo arquivo aqui. Vou fazer um arquivo aqui. Só vai com arquivo de texto mesmo. Tem que ser arquivo de texto direto, porque para funcionar com o Jupyter, a gente teria que ter instalado com root na máquina, ou no virtualenv que ele tivesse instalado, e eu teria que reiniciar o Jupyter toda hora, né? Então essa é a explicação do porquê a gente não está usando nesse exato momento o terminal interativo do Jupyter, para não ter que ficar reiniciando o Jupyter toda hora. Deve ter Então um comando aqui, que faz um reload dos módulos, mas não é esse momento. vou fazer Beleza? aqui. From decouple. Port config. A classe básica dele. Certo. E aí eu vou pegar aqui uma variável de ambiente e ela vai pegar o config. Deixa eu ver aqui como que é assim. Config é com C maiúsculo, né? Não. É que ele está importando o módulo mesmo, na verdade, né? Isso, É a classe esse mesmo. É a classe config com C minúsculo, bizarro. É a classe, é com C minúsculo. E aí você passa uma string com o nome da variável. Claro. E aí, essa variável ainda não existe. O arquivo lá. Depois a gente vai dar um print no var. Beleza, antes que você feche esse arquivo, eu só vou explicar uma coisa bem rápida, que eu já falei em outros hangouts, mas é importante salientar. O Python, ele funciona com módulos, né? O que é um módulo para o Python? É um arquivo .py ou uma pasta que tem um arquivo dunder init, né? Aquele underline, underline, init, underline, underline, .py, que a transforma aquilo em um módulo. Como você criou esse arquivo como decouple, então o módulo decouple vai ser do arquivo decouple. Eu recomendo que você altere o nome desse arquivo, senão vai te dar problema na hora de executar. Porque você está meio que reescrevendo o nome da própria biblioteca que você acabou de instalar com o virtualenv.
Certo? Se eu estiver falando bobagem aí, gente, me corrige que eu tô com sono, hein? Não, tá certo. Boa. Aê, show de bola. Então, basicamente é isso. Só para imprimir uma variável de ambiente. O que o campo ele vai fazer? Ele vai ler um arquivo .env no seu projeto. Então, eu vou criar um arquivo aqui .env. E aí eu vou passar a minha variável para ele. Que é var1, é o mesmo igual, e o valor para ela. Então, valor da variável. Beleza. O que ele faz é, pelo igual, ele sabe aonde começa a variável, onde começa o valor e onde acaba a variável. E é um valor por linha. Então você pode pôr aqui um valor 2, um número qualquer, e aí um valor. Pô, aqui o valor booleano. Então, Beleza. Manda Seguinte. executar agora, né? Beleza, só não esquecendo que você alterou o nome da lista, tem que alterar lá no arquivo.py, né? Boa. Tá bom. Aí, eu acredito que nós estamos prontos para ler. Python 3. Aí já não precisa de colocar o 3. Tudo bem, mas não tem problemas. Já tá dentro do VirtualEnv. Então, ele trouxe aqui outra Beleza. Aí que sim, é a- hein? Você viu que aqui, como ele procura o .env, a gente não teve que carregar um arquivo. Igual quando fez com o parser, Certo. config parser. Então é um passo a menos. Agora vamos tentar pegar um arquivo que seja inteiro. E aí a gente vai fazer uma soma. Ô, Carlos, me corrija se eu estiver errado. Se caso ele não encontrar esse arquivo .env, ele procura na variável de ambiente, é isso? Agora você pegou, mas eu acho que é. Eu acho que é isso, não me engano. Ó, ele lê arquivo ini também, ó lá que massa. Vou ter Tenta que colocar aí a variável Samuka, pra ver se ele lê. Então vamos ver aqui. Não. Aí você só tenta ler a variável Samuka em uma outra variável, faz uma outra chamada, certo? Qual era o nome lá? Era Samuka maiúsculo mesmo? É. Ou qualquer coisa. Faz um print desse cara. 2 aí. Boa, garoto. E agora, antes de você executar... Ah, legal, ele pegou. Então, esse é o grande lance, galera. O Decouple ele faz uma mescla de várias origens. Eu acho que o ideal também seria, fica como lição de casa, a gente aprender qual é a primeira origem que ele começa a ler, porque faz uma mescla demais, você tem que saber da onde ele começa a ler e qual foi o último cara que ele começa a ler, né? Provavelmente é do .env, mas isso aqui é fácil de... Beleza, faz o seguinte, cria lá no .env um Samuka lá e vamos ver se ele vai substituir. A gente procurar o Samuka. Não, ele pegou do ambiente. É, exatamente. A gente tem que ficar só antenado com esses tipos de coisas, né? Porque primeiro ele vai ler do arquivo de configuração e depois ele considera que está na variável de ambiente, né?
É verdade. Na verdade, acho que ele leu os dois e ficou com o último valor. Show de bola, mas parabéns aí, Decampo, bem legal esse projeto. O que dá pra gente fazer agora também é aproveitar e fazer agora uma ferramentinha em cima disso. Só pegar aqui o cast aqui, deixa eu só ver. Eu não lembro se você tem que carregar o cache. Acho. Então, vamos pegar aqui o valor booleano. É isso que eu tinha posto. Aí Beleza. Aí aqui a gente faz esse booleano, se ele for tá pondo explícito, mas só você. Beleza, lembrando que true ou false, a comparação é sempre com o is, hein? Sempre tem dessas. Aí a gente põe um else valor. Show de bola. Não precisa de uma vírgula nesse meio do print? Ele funciona assim? Era pra eu ter colocado antes do o valor. Mas tem que colocar uma vírgula, né? Não, não era pra eu imprimir o valor. A frase era pra ser assim. Ah, entendi. Beleza, manda executar e vamos ver esse cast Vai aí. rodar uma vez. O true no env, no ponto env, tá com minúsculo, né? Oi? O ponto env, o true, acho que tá minúsculo. No arquivo ponto env. Eu não sei se ele é aquele sensitivo, a gente descobre agora. Então a gente vai fazer isso 2 vezes. É precisava ter repetido aqui, é bastante trabalhável, mas. Tranquilo. Então a gente vai fazer 2 vezes. Então o primeiro tem que ser falso e o valor segundo aqui vai ser verdadeiro? um pouquinho valor falso. E aí então, no primeiro caso, a gente espera que ele é verdadeiro, porque ele vai retornar uma string. E no segundo caso, a gente espera que ele fale falso, porque ele vai retornar um booleano falso. Beleza. Vou pegar aqui. E deu falso nos dois, vamos. Vamos separar esses caras aqui. Ó, veja bem, aqui ó, você está fazendo uma conversão cis-true. Ah, beleza. A primeira configuração, então o primeiro, na linha 11, ele vai estar vindo uma string, né? E você está comparando, a string é igual a true? String nunca vai ser igual a true, certo? Ah, é. Tinha que ser. Você Perfeito, pode, você pode fazer uma comparação exatamente. Só não. Beleza, agora funcionou perfeitamente, hein? E aí tava falso lá, no primeiro caso deu verdadeiro, porque ele retornou uma string preenchida. Voltou uma string vazia. E uma string sempre é verdadeiro porque não é um objeto vazio, né? Sim. Show de bola, muito legal. E também dá pra fazer isso aqui. Vamos aqui.
Ah, ó, não é a que tá lá. Beleza. Vou pôr. Expectativa. Não tem valor, ele colocou aqui. Porque como ele não achou a chave, né? Não achou em canto Aí, nenhum esse atributo na configuração, ele definiu esse valor default, né? isso. Isso aqui, por exemplo, a gente já usa, vamos usar no Django, por exemplo. Eu vou configurar lá o debug. Então Certo. tem na minha variável de ambiente, que vai, dependendo do ambiente que eu vou setar para true ou false, mas por via das dúvidas já deixa o default false ali para proteger se ninguém configurar nada, o debug não vai ficar tudo ali incluído. Legal. Agora faz um cache então de um número inteiro. O cache também serve para isso? Serve. Eu vou pegar aqui. Vamos navegar aqui, fechar isso. Então, Daí você faz o seguinte, faz um print do número 2 e depois faz um print do type do número 2. beleza. Vai ficar bem legal assim. Show de bola. A gente vai rolar aqui. Ah lá, garoto. Aí sim, hein? Muito legal, hein? Parabéns. Muito Inclusive, massa. nessa do type aí a gente vacilou. Podia ter usado isso lá em cima. Fechou.